Que bom a gente estar hoje à noite aqui. Eu me propus em Deus, me preparei esses dias para exatamente ministrar essa mensagem aqui, nesse dia 7 de dezembro de 2022. Nesse dia 7 de dezembro de 2022, nosso penúltimo encontro, como o Eliel estava dizendo pela nossa agenda, quarta-feira que vem, pastor César vem aqui com uma mensagem especial de Natal para encher o nosso coração de esperança. Mas eu dizia que eu me propus em Deus a falar com dois públicos que estão aqui hoje à noite, e não tem um terceiro. Tem gente que está bastante confortável onde está, e a mensagem de hoje à noite pode trazer desconforto para você, um positivo e bom desconforto. Mas é provável que tenham também aqui pessoas, é o segundo grupo, de pessoas que estão desconfortáveis. E a mensagem vai trazer para você consolo, paz e esperança. Quantos recebem a parte de Deus? Até quem já tem quer mais, porque nunca vai ser demais. Paz, consolo e esperança. Quais são os três elementos? Você recebe isso? Quantos precisam? Preciso de mais. Pode dar mais, Senhor, que eu quero. Mas eu estava pensando e avaliando um texto bíblico de um livro complexo nas Escrituras, cujo autor não é definido, Rodrigo Morelli. Muitos dizem que foi escrito por Salomão, no auge da sua crise existencial, o livro de Eclesiastes. Não está definido, mas pela forma como é escrito, parece muito com o momento final da vida de Salomão. Um homem que começou bem e terminou mal a vida. Sabe que é possível começar bem e terminar mal? E é possível também começar mal e terminar bem? É possível. E para Deus, mais importante do que começos são os fins. Deus dá mais importância como a gente termina as coisas do que necessariamente como a gente começa as coisas. Eu conheço gente, por exemplo, que fez um caminho bonito, bíblico, religioso, para o casamento. Namoro, noivado, nos padrões bíblicos de maior excelência. E mesmo assim, teve um divórcio na vida. Eu conheço gente, por exemplo, que teve namoro horrível segundo o padrão bíblico, de desrespeito, de queimar etapas, de fazer tudo errado. Casou-se e está vivendo muito bem. Porque para Deus, mais importante é o fim das coisas do que os seus começos. E Eclesiastes diz isso. Isso não é um adágio popular, não é um dito popular. Não é uma expressão para abertura de culto, para chamar sua atenção. Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que os seus começos. Essa é a versão NVI. A versão NVT, a nova versão transformadora, do mesmo texto, diz assim: terminar algo é melhor do que começar. E a versão NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, diz que o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Nós estamos no mês de dezembro, chamado último mês do ano. E para muitos de nós a avaliação é de que o ano passou e a gente não fez nada de tão importante ou significativo como tínhamos, de alguma forma, pensado em fazer. Alguns até registraram, fizeram um processo, foram colocando metas, mini-metas, foram caminhando. E chega no final do ano dizendo o seguinte: dezembro já não tem mais nada para acontecer. Dezembro é o mês de chorar, é o mês da tristeza. Isso não é verdade. Dezembro pode ser o melhor mês da sua vida nesse ano. E eu não estou falando de jargão religioso. Eu estou dizendo que a Bíblia está afirmando que melhor é o fim de um ano, já que ele usa o termo das coisas, ou seja, no genérico, melhor é um fim do ano do que um janeiro. Porque janeiro é cercado de muita expectativa, de muitos sonhos, de muitas metas, de muitas resoluções. Quantos aqui fizeram algumas lá em janeiro? Pastor, eu fiz no mês anterior, em dezembro. Começou em janeiro. Quantos fizeram? Não me responda não. Deu tudo como você imaginou em janeiro? Imagino que, como é coisa de brasileiro, a maioria diria que não. E talvez dois motivos grandes podem ser fundamentais para não ter acontecido o que prognosticou em janeiro, agora em dezembro. Primeiro, é que eram metas irreais. Sabe aquela coisa assim que eu espero que me aconteça isso, mas não fez nada para acontecer. Não aconteceu. Tá bom, vamos aprender com isso. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Ou você não foi tão disciplinado ou disciplinada na construção desses sonhos e desafios. E talvez você parou no meio do caminho. Qualquer coisa, está dizendo, não deu em nada. Não tinha como dar.
Mas melhor é o fim das coisas do que o início delas. Vamos falar juntos? Melhor. Mas isso é uma lógica do reino dos céus. A lógica de Deus é completamente diferente da nossa lógica. Muita gente, por misticismo religioso, vai no dia 31 de dezembro desse mês para a praia, para o litoral, alguns para o litoral sul, outros para o norte, outros para o nordeste, fazer aquilo que a gente talvez já fez um dia na vida. Você já sabe o que é, não é? Fazer aquelas famosas puladinhas de onda. Porque vai que dessa vez dá certo. É misticismo, é crendice e todo respeito a essas questões. Mas segundo a lógica bíblica, pular onda não resolve problema nenhum. E nem traz um ano positivo e melhor. Certo ou errado? Eu já pulei também, tá? Pulei várias vezes. Já pulei 8 uma vez. Falei, não, o problema está no número. É uma questão numerológica. Não foi. Porque segundo a lógica bíblica, irmãos, um ano para ser abençoado, um ano para ser melhor, precisa necessariamente de gente com um coração melhor. Eliel acabou de fazer um desafio aqui, de natureza escrita e financeira, que é um exercício de fé, que desde quando começou isso, eu estou nessa comunidade desde 99, todas as vezes que eu parei com a minha família, ainda quando a minha família era de uma pessoa, só eu mesmo, e a minha casa original, claro, mas eu fazia sozinho, eu fazia a minha lista de gratidão a Deus. Minha lista de gratidão a Deus. Separava minha ofertinha. A essa época eu trabalhava numa empresa de telemarketing, lembro até hoje, um dos primeiros anos da minha vida. Trabalhava de vendedor da Vesper, lembra disso? Aí depois veio outro plano de telefonia, a telefônica, e eu estava trabalhando lá, ligando para as pessoas, vendendo linha telefônica, expansão. E eu lembro que eu ganhava um salário assim, irmãos, quando pingava na conta, porque eu trabalhei numa empresa que não pagava. Mas quando pingava, eu dava graças a Deus, e quando não pingava, dava graças a Deus também, separava regularmente sempre o que tinha de melhor para oferecer, e no final do ano, muitas vezes a minha oferta foi sacrificial. Eu não estou te induzindo a fazer nada, estou te contando a minha experiência. Se vale para você, Deus te abençoe. Mas foi um exercício que eu fiz ao longo da minha vida, e que eu tenho certeza que foram semeaduras de fé, porque gratidão é uma das coisas que melhor nós podemos oferecer a Deus como resposta. Gratidão. E eu fiz isso por longos anos da minha vida, até hoje tenho feito, agora sou uma família de 3. Fiz com 2, estou com 3, e se Deus enviar mais, vai continuar sendo assim, porque é um exercício que sempre me abençoou. Terminar o ano dedicando a Deus minha gratidão. Independente se o ano foi bom ou foi ruim. Por que estou dizendo isso? Porque no ano de 2015, no auge daquela crise econômica mundial, eu trabalhava numa grande empresa do ramo segurador bancário, tinha lá uma carreira boa, bacana, uma condição muito legal, e houve um corte em massa, e os salários mais altos foram aqueles que foram, primeiro, isso é óbvio, né? E aí houve aquele plano de demissão voluntária, e aí eu acabei embarcando por uma conjectura de coisas lá, maravilha. Eu fiquei de 2015 até fevereiro de 2016 desempregado, eu passei 9 meses, vezes 30 dias, quanto tempo dá? 270 dias. Não me faltou nada. Tive uma boa remuneração, trocamos de casa nessa época, minha esposa ficou desempregada também, vivemos um ano assim das mais maluco da vida, de confiança em Deus na vida financeira. Compramos e mudamos de casa, dobramos o nosso patrimônio, dobramos as nossas dívidas, nossos compromissos financeiros, e foi um ano especial que Deus nos abençoou, mas eu fiquei 9 meses desempregado. Na minha lista de gratidão, Mônica, não estava obrigado pelo desemprego. Ninguém é louco de agradecer por uma coisa ruim que acontece. O que eu agradeci a Deus e estava lá, era o tanto de coisa que eu aprendi no tempo de escassez e desemprego. Como eu aprendi a orar mais, a confiar mais em Deus, a depender do estímulo das pessoas, porque haviam dias que eu vim aqui até para pregar. Eu estava me sentindo mal. E é incrível isso, né? Talvez isso seja mais agudo na vida dos homens, que talvez tenha aquela coisa de provedor da casa. Volto a dizer, não estava faltando nada para a gente, estava tudo bem, as contas no azul, tínhamos uma reservinha, tudo bem, mas eu estava me sentindo improdutivo, inoperante, e talvez seja esse sentimento mais ruim para uma pessoa, se sentir improdutivo e inoperante. Eu vinha para casa, às vezes assim, com a minha fé desse tamaninho, para pregar, e dizia, Senhor, me ajuda a pregar a despeito do meu coração, e, por favor, me ajuda a não ser pregador de milagres, sem crer em milagres. Mas passei 9 meses, e no fim daquele ano 2015, ou
Em 2015, eu ainda estava desempregado, eu fiz a minha lista. Eu separei a minha oferta, eu fui exercitar na gratidão. Fui abençoado ou não, irmãos? Como você também é. Então fica o desafio. Está terminando dezembro, mas melhor é o fim das coisas do que o início delas. Não foi isso que a gente estava vendo aqui em Eclesiastes 7:8? Agora eu queria conferir com vocês um personagem bíblico que se assemelha muito a gente. Que assim como Salomão, potencialmente escritor de Eclesiastes, terminou bem, terminou mal, mesmo começando bem, o apóstolo Paulo é um case de gente como eu e você, que começou também muito mal e terminou muito bem. Começou como um perseguidor, zeloso da religião, achando que em nome da religião estava exterminando cristãos, discípulos de Jesus, por toda a região onde ele tinha trânsito. Ele estava com cartas para matar cristãos, quando numa viagem missionária, nessa missão dele, indo para Damasco, ele ouviu o próprio Jesus falar com ele. Tem gente que é tão difícil de ser alcançado por Jesus, que não adianta ninguém falar de Jesus para ele, senão o próprio Jesus. Tem gente que é tão duro de coração, que o único que pode pregar para ele o evangelho da graça é o próprio Jesus. Esse é o apóstolo Paulo, que antes de chamar Paulo, se chamava Saulo, que era um perseguidor de cristãos, era um homem que achava que estava fazendo tudo certinho segundo a lei que ele aprendeu. Mas ouviu um dia Jesus dizer para ele assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele toma um susto: Senhor, és tu mesmo? E ele descobre que a forma como ele estava vivendo era uma forma completamente contrária à vontade de Deus. E essa experiência mudou um homem que era perseguidor de discípulos de Jesus e o transformou num dos maiores evangelistas da história, o maior missionário da história, o maior pregador da história, o maior teólogo da história, a maior influência depois de Jesus no cristianismo, um homem que escreveu 50% do Novo Testamento. Começou mal e terminou bem. Abra sua Bíblia ou acione aí digitalmente, que nós vamos ler como é que uma pessoa que termina bem, e aqui terminar não era um projeto na vida, era a própria vida. Vá lá para 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo, escrita a seu filho na fé, chamado Timóteo. Lá para o finzinho da Bíblia, está antes de Tito, depois de 2 Tessalonicenses, você encontra, lá no fim da Bíblia, segunda carta que o apóstolo Paulo, um homem que começou mal e terminou bem, escreveu falando como é que ele termina a vida. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 7. Achou aí? Importante, se você não tem uma Bíblia, importante que você ponha os seus olhos e o seu coração no texto sagrado. Vai aparecer aqui na tela para te ajudar, ou você pode pegar carona com alguém, como estou vendo aquele meu amigo confortavelmente sentado, perto daquela moça muito bonita ali, e o rapaz tão bonito também. Ele está confortavelmente sentado, pegando carona no celular dela. E deve ter uma visão assim, ultrassônica, para poder enxergar isso. Divida com ele, minha amiga, por favor. Mas presta atenção no texto, que nós vamos ver aqui o relato de uma pessoa que termina bem a sua vida. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E olha como ele termina dizendo, falando de mim e de você: e não dará somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Vou ler de novo. Combati o bom combate, encerrei ou terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Para Deus, mais importante não é como começamos, mas como terminamos. E eu vou repetir essa expressão algumas vezes aqui nessa ministração, porque talvez seja o cerne, a essência daquilo que Deus quer comunicar ao meu e ao seu coração. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem para dizer para cada um de nós essa noite, em nome de Jesus. Há uma parábola na Bíblia, entre tantas parábolas, eu sou apreciador das parábolas de Jesus. Eu acredito que foi até nesse ano que nós empreendemos aqui uma série de mensagens chamada As Parábolas de Jesus e não esgotamos, embora ficamos aqui há algum tempo. Eu sou apaixonado pelas parábolas que Jesus contou.
E se você não está familiarizado com o termo parábolas, o que são parábolas? São histórias que Jesus contou para responder a alguns dilemas, contrastes da vida, com as pessoas com quem ele se encontrou, com religiosos, com pessoas perdidas e confusas, que às vezes o que Jesus estava dizendo de forma direta, elas não compreendiam. Então Jesus tinha que criar uma história, criar todo um cenário, para então ilustrar para aquela pessoa o princípio que ele queria ensinar sobre aquilo. Então, nós temos mais de 50 parábolas que Jesus contou para ampliar a nossa compreensão e nos dar revelação de como é o reino dos céus, porque toda parábola que Jesus contou tinha como objetivo apontar para como se vive no reino de Deus aqui na terra. E uma dessas parábolas que me impressionam muito, ela é bem curtinha, mas cheia de significados. Uma outra horinha a gente retoma as parábolas de Jesus e ela vai ser alvo prioritário daquilo que eu quero ministrar uma outra hora, com outra abordagem. Mas você vai encontrar, você não precisa abrir agora não, mas você que anota como a Mônica faz, está lá no capítulo 21 de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 21, do 28 ao 31, Jesus conta uma história para um monte de gente que estava ouvindo ele discursar sobre o reino de Deus, dizendo assim, que certo homem tinha 2 filhos. Quantos? 2 filhos. E ele fez um pedido aos 2. Ele chegou para o primeiro e disse, filho, vá trabalhar na minha vinha. Um pai empresário com filhos. Filho, vai trabalhar na minha vinha. Diz o registro sagrado, você pode conferir depois, que esse primeiro filho disse assim, eu não vou. Mais tarde pensou melhor e foi. Ele fez o mesmo pedido para o segundo filho. Filho, vá trabalhar na vinha. O que ele pediu para os filhos? Vá trabalhar na vinha. Esse segundo filho disse o seguinte, eu vou. E no final das contas, ele não foi. E no verso 31, Jesus lança uma pergunta para as pessoas dizendo, qual desses 2 filhos foi que obedeceu o pai? E eu pergunto a vocês, qual foi? O primeiro ou o segundo? Quantos acham que foi o primeiro? Quantos acham que foi o segundo? E quantos não acham coisa nenhuma e gostam de responder pergunta na hora do culto? Porque tem, a conta nunca fecha. Verdade. Você deve conhecer bastante a história e está fácil. Jesus não complicou. O que Jesus estava querendo ensinar para as pessoas, que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Está fácil, não precisa nem explicar. O primeiro filho deu uma resposta verbal, que num primeiro momento não agradou o pai, mas o que o pai estava esperando do filho não era uma resposta verbal, era uma resposta física, uma resposta objetiva. O texto vai dizer que ele respondeu mal, mas correspondeu bem. Nós não sabemos o que aconteceu, mas o texto diz que ele pensou melhor e mudou a resposta dele de forma prática. O segundo deu uma excelente resposta para o pai. Talvez o pai saiu de lá dizendo assim, este é um filhão, hein? Este é o meu filho bom. Quando ele foi conferir no fim do dia, o que disse não vou foi. E o que disse eu vou não foi. E Jesus então quis dizer o seguinte, um dos 2 só me obedeceu. Não foi o que disse eu vou obedecer, foi o que obedeceu na prática. Você sabe que o evangelho é assim? Simples assim? O evangelho pode se resumir a uma expressão bem particular, bem pequena, mas poderosa, chamada obediência. Qual é a palavra? Obediência. Que nem sempre é acompanhada de uma expressão verbal correspondente. Mas eu fico imaginando aqui com os meus botões, me colocando no lugar dos filhos, no lugar do primeiro. Pô, o pai me pediu uma coisa razoável. Pô, esse pai é bom. Todo final de ano me dá um baita de um presente. Me dá a melhor escola. Me dá as melhores oportunidades, me dá para as melhores viagens. E tudo que o meu pai me dá é resultado daquela vinha que nós temos. Então, por lógica, ainda que eu não goste de trabalhar em vinha, ainda que eu não goste de um trabalho braçal, o que meu pai me pedia é uma coisa razoável, lógica e autêntica. Fora que é um grande pai. Certo, David? Como você é um bom pai de 2 filhos. Ele raciocinou. Isso dá consonância para aquilo que o Eliel estava orando por nós aqui, lá de Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Que culto é esse? Um culto racional.
Porque quem vive só das emoções não está vivendo de fé. Fé também abarca bom senso, raciocínio e lógica. Esse menino, no primeiro momento, ele deu uma má resposta. Ele começou mal, mas ele terminou bem. E o segundo? O segundo deu uma resposta emotiva só para agradar o pai naquela hora. Mas alguma coisa aconteceu, talvez ele já deu resposta positiva, pensando em não ir trabalhar. E vocês imaginam a decepção daquele pai, misturada com o espanto alegre, de ver o que respondeu mal e fez bem, estar lá. E o que respondeu bem, fazer mal, porque não estava lá. Assim somos nós. Assim somos nós. Nós só podemos nos parecer com um desses dois filhos. Eu te pergunto, com qual deles você se parece mais? Não me responda. Um começou mal, terminou bem. Um começou bem, terminou mal. E a pergunta é, qual dos dois agradou o pai? O primeiro ou o segundo? Responda aí. O primeiro. Mais importante é como terminamos e não como começamos. Sabe aquela sensação de realização? Quantos aqui gostariam de terminar a vida dizendo assim, estou realizado? Eu não sei se vocês já tiveram experiência, por questão familiar, ou por experiência social, mas nesse último ano eu tive experiência de acompanhar uma senhora. Naquilo que a gente chamava antigamente de asilo, hoje tornou-se casa de repouso. Aqui na Zona Leste, Carrão, em particular o Carrão, só para vocês saberem demograficamente, uma informação importante que eu vi outro dia no site do governo, que o Carrão é o lugar onde se tem a maior população na terceira idade, em São Paulo. Você pode ver que aqui nosso entorno está lotado de casas de repouso. E aqui na Rua Dulce, tem uma das que tem, aqui para cima, e eu fui acompanhar uma senhora, mãe de um casal muito querido aqui da nossa comunidade, vocês conhecem bem, são vizinhos deles, fui acompanhar algumas vezes, levar ceia para ela não podia estar aqui, uma situação bastante debilitada, já há mais de 90 anos, e eu ia lá acompanhar. E quando eu chegava nessa casa de repouso, para mim era terapêutico. Você falar com gente que tem o dobro da sua idade, alguns quase o triplo da sua idade, e você sentar lá, eles sabiam que eu era pastor, então quando eles vinham alguém lá, e raramente vai gente lá, eles me pegavam lá, me punham no meio da coisa lá, e eu gosto de conversar, gosto de dar atenção, gosto de terceira idade, gosto de criança, gosto de gente. Gosto de gente. Você gosta também? Gosto de gente. Então eu sentava lá para levar ceia, eu passava a tarde. Outras vezes eu ia visitá-la durante a semana. E aí se reunia tudo aqueles velhinhos ao meu redor. E alguns deles fazendo um pedido aqui, outro lá, e conversando, alguns com Alzheimer, então nem lembrava que eu existia, então começava a conversa de novo, me contava tudo de novo. Eu sentava lá, ouvia tudo de novo, falava todas as mesmas coisas. Sentava lá, mas era terapêutico para mim. Porque quando você vai numa casa de repouso, você tem contato com uma coisa que já vai chegar na sua vida. A velhice. Já vai chegar uma hora na vida em que você vai ter mais passado do que futuro. E eu estou olhando aqui para muitos de vocês, tem muito mais futuro do que passado. Então, nessa hora da vida, a gente faz poucas avaliações de como está a vida. Fazemos um pouco. E a cultura brasileira. Mas você vai numa casa de repouso, você se vê daqui a algumas décadas. E a pergunta que eu fazia de curioso que sou para todos eles é o seguinte, escuta, como é que o senhor, a senhora se sente agora, nesse estágio da vida? Pertinho de ser recolhido pelo Senhor. Foram raras as vezes que eu ouvi alguém dizer, estou realizado. A maior parte das pessoas dizia assim, estou me sentindo só. Alguns dizendo, estou me sentindo abandonado. Algumas mulheres diziam o seguinte, estou me sentindo a pior pessoa do mundo, porque dei de tudo para os meus filhos. Eles já estão brigando pela herança comigo viva. Gente com muito dinheiro, mas sozinhas, dizendo o seguinte, sabe, pastor, eu estou decepcionado com os meus filhos, mas eu os entendo. Porque para criar patrimônio, para construir patrimônio, para dar conforto, segurança e sensação de bem-estar a eles, eu não estive em casa. Eu sacrifiquei as minhas relações para poder então ganhar dinheiro e ser de alguma forma, conquistar de alguma forma o coração dos meus filhos. Eu os perdi e só descobri isso numa fase avançada da vida. E os meus filhos já não me visitam, vêm aqui muito raramente. Eu não tenho conexão com a minha família. Eu não tenho sensação de realização. Meus irmãos, realização é uma sensação, um sentimento. Se você fizesse um corte agora na sua vida,
e a métrica desse corte for realização, como é que você está nesse assunto? Porque realização é uma das coisas fundamentais para a nossa existência. Se sentir realizado no que faz, sem nenhuma comparatividade, porque aí é um perigo, eu não vou falar agora, não vou aprofundar nesse assunto, mas tem muita gente que não é realizada porque está sempre se comparando com outros. E comparação é uma coisa cruel, é horrível. Nós não fomos criados para ser comparados com ninguém. Quem foi criado em um lar dividido, em que os pais tinham predileção a alguns filhos em detrimento a outros, sabe do que eu estou dizendo. Cresce com uma insatisfação e uma insegurança tão grande, que passa a vida correndo, exercendo coisas na vida para conquistar o amor, o respeito, o carinho das pessoas, e nunca consegue, porque realização não é isso. Realização é uma paz interior. Realização é aquele sentimento de que não importa o que eu estou fazendo, para quem estou fazendo, como as pessoas estão reagindo, mas no meu coração eu tenho profunda paz, que eu estou fazendo tudo o que posso com o que tenho. Isso é realização. Você vai então numa casa de repouso e você vai ter um contraste do que é a vida. Muita gente, chegando no final da vida, não está dizendo como o apóstolo Paulo, um senhorzinho. E para você entender o contexto, quando Paulo escreve esses versículos 7 e 8 da segunda carta a Timóteo, ele está pela segunda vez preso em Roma, injustamente. E qual era a sentença dele? De morte. Qual era o crime? Ele foi acusado de colocar fogo em Roma. Lembra desse assunto? Histórico. Paulo morreu. Foi sentenciado à morte por ser acusado de ter colocado fogo em Roma. Paulo estava injustamente numa prisão, injustamente definido como um criminoso e injustamente sentenciado à morte. E mesmo numa condição tão ruim como essa, numa masmorra fétida, insalubre, já no final da vida, com pouca visão, ele não escreve a carta, ele tem auxílio. Boa parte das cartas de Paulo é escrita na prisão, com pouca iluminação, ele não escreve de próprio punho. Algumas vezes ele faz questão, quando escrever de próprio punho, dizer, eu, Paulo, de próprio punho, está dizendo, olha, isso é tão importante que eu escrevi, eu não ditei para ninguém fazê-lo. Mas ele está escrevendo essa carta a Timóteo, dizendo, Timóteo, eu combati o bom combate. A despeito da acusação que estou recebendo e da sentença de morte, como eu vou morrer? Eu combati o bom combate. Eu encerrei a minha missão, a minha carreira. Eu guardei a minha fé. E Timóteo, eu estou seguro que o que me está reservado agora, para esses últimos momentos da minha vida, é a coroa da justiça, que o justo juiz vai me entregar naquele dia. E não vai entregar só para mim, Timóteo, vai entregar para você, para quem ler essa carta, para a Comunidade da Graça em Viracarrão no ano de 2022. Ele vai entregar para cada pessoa que ama a sua vinda uma coroa de justiça. E vou dizer, como disse muito bem aqui o meu amigo André Santos, a despeito de qualquer coisa, o apóstolo Paulo terminou bem. Mas ele começou mal. Talvez essa seja a história da tua vida. Talvez você diga o seguinte, pastor, hoje a minha condição, esse dia 7 de dezembro de 2022, é de alguém que começou mal, está mal, mas eu gostaria de terminar bem. Pode dar uma boa notícia para você? É possível você terminar bem não só esse ano. É possível você terminar bem não só essa década, não só a sua vida. É possível você viver bem ou terminar bem todas as coisas. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus? E mesmo amando a Deus, me responde uma segunda pergunta para eu encaminhar aqui a mensagem para o final. Quantos mesmo amando a Deus passam dificuldades, lutas, provações e tentações? Quantos? E eu pergunto a vocês, essas lutas, tentações, privações, dificuldades, impedem Deus de agir na tua vida? Impedem o amor de Deus chegar até você? Então é possível, eu e você, ainda que você diga, pastor, eu não estou começando bem, você pode terminar bem. Porque melhor é o fim das coisas do que o início delas. A verdade é que nós vivemos numa época onde as pessoas estão cada vez mais frustradas, cada vez mais cansadas, cada vez mais sem tempo para contemplação. Eu digo isso para vocês sobre contemplação, porque toda vez que a gente viaja de automóvel, vamos para algum lugar, eu, minha esposa e filha, a nossa grande luta com aquela menina que está lá fora brincando com os filhos dos meus amigos, meus sobrinhos do coração, essa bendita coisa de que está no carro, não consegue ver o que tem na estrada. E como tem coisa boa na estrada. Quantos aqui gostam de pegar a estrada e ver ao redor?
É impossível ver a natureza como ela é, somente na estrada, e não falar, só pode ser Deus que fez esse negócio. Não é possível que um Big Bang fez um negócio desse, não. Isso é coisa de Deus. E a nossa crise com a nossa filha de 9 anos de idade ela quer ficar com o celular. E a minha esposa fica lá dialogando com ela, filha, olha lá as vaquinhas. Olha, filha, aquela vaquinha pode deslizar dali e morrer. Eu, meu Deus do céu, profetizando a morte da vaquinha, só para ele prestar atenção. Olha, filha, essas montanhas, olha aquilo, olha. E ela fica assim, mãe, estou vendo coisa mais legal aqui no celular. Nossa crise de ajudar a nossa filha a contemplar as coisas naturais da vida, que vão para a realidade natural e não virtual. E muita gente vive hoje frustrada, cansada, magoada, desesperada e sem tempo de contemplação. Sem tempo de contemplação. Isso faz tão mal para a vida. Vivemos numa época assim. Vivemos numa época onde muita gente está buscando contentamento em muitas atividades e terminando mais frustrada do que antes de realizá-las. É uma era chamada de trabalhólatra. Já ouviu essa expressão? Trabalhólatra. São aqueles que são adoradores do trabalho. Fazem tudo para não voltar para casa. Tem gente que faz questão. Tem uma casa gostosa, confortável, uma família bonita, e ele prefere fazer hora extra do que vir para casa. Não consegue contemplar. Chega em casa, primeira coisa que quer fazer é pegar o bendito do celular ou ligar o Netflix, não consegue ver nem o que tem na casa. A mulher pôs um vaso novo lá, ele nem percebeu. Por quê? Envolvido com atividade, adrenalina. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ocupar a minha vida, vou fazer muita atividade, para eu me sentir bem. E aí quando baixa a adrenalina no final do dia, ele está mais frustrado, ela está mais frustrada quando começou a fazer as coisas. Não é essa a realidade de muita gente? Talvez seja a sua hoje à noite aqui. Pastor, eu sou uma pessoa frustrada. Eu passo o meu dia tentando fazer coisas e atividades só para ocupar minha mente. Porque se eu parar um minuto, eu não me aguento. Alguém já disse aí, foi um meme que correu o mundo aí o ano passado, tem gente que é tão insuportável, que mora sozinho e quer fugir de casa. Tão insuportável que é. Porque não aguenta parar com os pensamentos. Eu não sei você, mas eu já tive momentos na minha vida que eu fui torturado pelas coisas que eu pensava. Vamos fazer um confessionário aqui? Uma das heranças poderosas da Igreja Católica era o confessionário. Não naquele modelo, porque confissão é uma coisa bíblica. Mas quantos aqui já foram atormentados pelos seus pensamentos? Você já se escandalizou com um pensamento que surgiu na sua cabeça? Você falou para você mesmo, eu não acredito que eu pensei um negócio desse. Eu não acredito que o meu imaginário alcançou isso daí. Você já se escandalizou com seus pensamentos? Eu já. E tem muita gente fazendo atividade para ocupar o tempo, o pensamento, mas depois que a adrenalina baixa, uma hora tem que baixar, ele não consegue conviver consigo mesmo. Ele diz, o inferno só pode existir mesmo, porque talvez o inferno seja a minha vida. Pode ser muito grande o que estou dizendo aqui, muito denso, mas é verdade. Eu ouço as pessoas. Tem gente que não consegue parar para contemplar nada. Talvez eu esteja falando aqui já há uns 25 minutos. Você já me desligou lá no 12º minuto. Não consegue, a mente está formatada. Principalmente aquele pessoal que fica assistindo um videozinho de 15 segundos. Sabe o Instagram? Sabe lá o YouTube? Aqueles videozinhos pequenos, formatados de 15 segundos, para te levar uma experiência radical em 15 segundos. A gente vai formatando a mente, achando o seguinte, tudo vai acontecer em 15 segundos. Não vai. Aquilo é mentira. Boa parte daquelas pessoas que produzem aqueles vídeos para entreter você e monetizá-las, elas não são felizes como parece. E 15 segundos é a mentira. A vida vai para além de 15 segundos. Há muita coisa boa para a gente contemplar. Posso dar uma dica para você agora, para você contemplar? Dá uma olhada para alguém pertinho de você. Dá uma olhadinha aí. Olha que coisa formidável Deus criou. Olha que visão maravilhosa. Continua olhando aí, para de ficar sem graça. Se é solteiro aí, de repente vai surgir um Loves in the Air aí. E deixa para lá esse assunto. Mas dá uma olhadinha aí, você conhece a pessoa? Faz um elogio para a pessoa que você conhece aí, depois que você viu alguma coisa agora, faça um elogio a essa pessoa agora, faz aí. Aí surgiu até um sorriso no seu rosto. Talvez foi o primeiro sorriso bom que você deu hoje. Sorriso de verdade. Porque você parou para contemplar. Pessoas que estão se sentindo realizadas na vida, elas param para contemplar. Conheço gente que faz coisas excelentes, Adriana. Saiu. Não, está ali com o Rodrigo.
Pessoas que fazem coisa admirável, que faz um desenho. Sabe aquele pessoal que desenha bonito? Você pega a folha assim e fala, cara, você que fez? Ele olha para você e desconfia, você viu o que você fez? Ele, estou vendo. Não consegue parar para contemplar o que fez. Não vê beleza, não vê virtude em nada. Está insatisfeito o tempo todo. O Brasil é o segundo país onde as pessoas passam por procedimentos estéticos. Segundo país que mais consome produtos cosmetológicos. Nós somos o segundo país das pessoas insatisfeitas com a sua própria aparência. Gente que olha no espelho e não se sente bem, nunca. Faz um procedimento aqui, outro acolá, faz um monte, se transforma numa outra pessoa. Você vê uma foto de um ano atrás, agora não é a mesma pessoa. E continua insatisfeita e frustrada. Por quê? Entre tantas coisas, porque não para contemplar. Não para. Está o tempo todo ligado, 220, falando de trabalho, de dinheiro, de viagem, de conquista, de sucesso, de fama, e está frustrado. Somos uma geração de gente frustrada. Talvez seja a sua realidade, fale isso com carinho a você. Porque hoje é uma noite você sair daqui cheio de contentamento em Deus. De quem Ele é e do que Ele está fazendo. Gente satisfeita com a aparência, com as escolhas, com as conquistas. Gente que nunca está satisfeito com nada. Você conhece gente assim? Por favor, não me mostra aqui agora, hein? Mas você conhece gente que está insatisfeita com tudo. Nada está bom. Não dá 10 para nada. Vai no The Voice, lá não vira cadeira para ninguém. Falei uma linguagem agora, mas entendi, já sei por onde vou. Gente insatisfeita. Gente que, no final das contas, tem uma crise de identidade violenta. Gente com crise de identidade violenta. Como resultado, sentimento de vazio profundo no coração. Conhece gente assim? Qual o motivo? E aí eu vou para o fim da mensagem. O motivo é que essas pessoas não sabem sua identidade. Essas pessoas não sabem que têm uma missão. Essas pessoas não têm segurança sobre seu destino. Identidade, missão e destino. Identidade, quem eu sou. Missão, para que eu sirvo. E destino, para onde vou. Pessoas que não sabem quem é, para que existem e para onde vai, são pessoas marcadas para a frustração o resto da vida. E que vão buscar numa realização profissional, numa carreira, na realização de um sonho, num casamento, em ter filhos, em ter amigos, em viagens, um motivo pelo qual possa preencher o vazio da alma. E depois de concluir essas coisas, elas vão descobrir que nenhuma das coisas de realizações humanas pode preencher o vazio da nossa vida, que só Jesus pode preencher. Porque as pessoas mais felizes, as pessoas mais realizadas, mais produtivas da terra, são aquelas que sabem quem é, sua identidade, sabem o que estão fazendo e o porquê estão fazendo, para quem estão fazendo, e sabem que tem um destino abençoado e certo. São as pessoas mais felizes e mais realizadas. São 3 coisas: identidade, missão e destino. Você me ajuda? Você sabe quem você é? Nós estamos numa geração que você pergunta para a pessoa quem é você, ela diz o seguinte: eu sou o Rodrigo, o Carlos, a Mônica, seu nome. E logo na sequência não para, as pessoas têm dificuldade em parar. Meu nome, quem é você? Fábio. Parece que a resposta está incompleta. Sou Fábio, pastor. E uma historinha que me surgiu agora, eu fui cortar o cabelo ontem, barbeiro corto sempre, e eles são 2 parentes, né? Eu corto com o mais novinho, sempre tem o mais velho lá que é o dono do negócio, sempre muito calado, sempre reservado, tento falar com ele, mas ele nunca foi para além do oi, boa tarde, tá tudo bem ou não. O menino já fala mais, vai cortando o cabelo, e para mim esse negócio de ir no barbeiro é uma atividade missionária das mais excelentes. Estou lá trabalhando com ele, cada 15 dias corto o cabelo, estou lá ministrando a vida dele. E aí, estou lá cortando o cabelo, entrou, branco, pálido, o dono do local, o mais velho, o tio. Veio com um vídeo, assim, uma foto do vídeo do YouTube, deu pregando aqui semana passada, e pôs o celular bem na minha frente, assim, tomei até um susto, né? É você! Eu falei, depende. Se você gostou da mensagem, sou eu.
Você não gostou, é alguém que muito parecido comigo. Ele brincando, ele falou, cara, que coisa, tem uma história com a comunidade da graça, ele abriu a vida dele. Eu descobri que é alguém que se perdeu no meio do caminho e que por quem me viu no YouTube e associou com a história da vida dele, abriu o coração, agora estamos fazendo conexões, domingo ele vai estar aqui, ele é a esposa, vou dar um abraço nele, é uma coisa maravilhosa. Mas ele disse assim para mim depois, por que você nunca falou que você é pastor? Eu falei, cara, porque o meu nome é Fábio. Você perguntou o meu nome, eu disse o meu nome. Mas sabe que as pessoas hoje em dia, elas têm dificuldade de terminar no nome? Porque elas acham que elas são aquilo que elas fazem. Às vezes ela não diz nem o nome, eu sou engenheiro, eu sou mecânico, eu sou dono de casa, eu sou empresário, eu sou, porque as pessoas vão se coisificando. Nós estamos numa época que as pessoas não sabem quem elas são, uma crise existencial tão profunda, tão grande, que elas não conseguem dizer o próprio nome, elas têm que dizer o que elas fazem, o que elas têm, para talvez de alguma forma elas serem aceitas. Essa é uma crise da nossa geração, e a pergunta é, você sabe quem você é em Deus? Se você souber a sua identidade, isso vai marcar profundamente a sua vida. Talvez uma grande virada na sua vida, agora em dezembro, nessa noite, para todo o restante da sua vida, seja você descobrir nessa noite quem você é em Deus. Porque deixa eu lembrar você e eu fomos criados por Deus. O doador da vida, o criador da vida é Deus. Ele é quem sabe de gente. Foi Ele que criou a gente. E Ele não nos criou para vivermos soltos no tempo e no espaço. Deus nos criou com um propósito. Nós perdemos isso no Éden, vocês sabem. Nós passamos a viver de acordo com a inclinação do nosso coração. Nós perdemos conexão com o Criador. Perdemos então conexão com a fonte de vida que dá sentido para a vida. E nós precisamos recuperar da parte de Deus. E eu rogo ao Senhor que te dê revelação nessa noite de quem você é e quem você pode ser. Porque nós temos uma herança católica, cultural, de religião, que nos colonizou, de que diz que todo mundo nasce filho de Deus. Isso não é verdade, isso é mentira que mantém a gente dentro de uma cultura enganosa. Nós não somos filhos de Deus por naturalidade. Nós somos criação especial de Deus. Quando você foi fecundado e eu, no ventre materno, nós somos criados por Deus, nós somos criaturas de Deus. E isso não dá automaticidade para sermos filhos de Deus. Não é essa a nossa identidade ainda. Claro, se não é o seu caso. Por que eu posso afirmar isso? Porque a Bíblia diz, são palavras do próprio Senhor Jesus, o Filho unigênito, ou seja, o único Filho. E depois da cruz se tornou o primogênito, o primeiro dos filhos. Mas a cruz está entre uma coisa e outra. Importante você entender isso. Nós não nascemos como filhos de Deus, nascemos como criaturas de Deus. Quando é que nos tornamos então filhos de Deus? Jesus disse, João, você confere lá depois, João 1, versos 11 e 12, assim, que Jesus veio para os seus, falando dos judeus, mas os seus não o receberam. Verso 12, mas a todos quanto o receberam, ou seja, Jesus, a saber, os que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem transformados ou feitos filhos de Deus. Então, ser filho de Deus é resultado de entregar a vida a Jesus. Se você não entregou a sua vida a Jesus, você não é um filho, não é uma filha de Deus. Você é uma criatura especial de Deus, amada e preciosa, mas filho não. E há uma diferença muito grande entre como vivem as criaturas de Deus e os filhos de Deus, na relação com Deus. Primeiro, quando ele começa a orar, ele usa muito a expressão Senhor, 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 Senhor. Os filhos falam com o Pai. Porque Jesus ensinou, vocês vão orar assim, vocês filhos e filhas, vocês não vão orar como os religiosos, as criaturas de Deus. Vocês orarão dizendo assim, Pai nosso. Como é que Jesus ensinou a gente a orar? Então essa relação é de filho para pai. Não é de idólatra para uma entidade. Não se ora da condição. Eu estou com dificuldade na vida, então a minha condição me leva para a oração. Não. Nós vamos ao Pai porque o amamos, não porque necessitamos de coisas dele. Porque a pior relação que a gente pode ter com os pais, quantos pais estão aqui, pai e mãe, quantos? A pior relação que os filhos podem desenvolver com a gente é relação só de necessidade. Só falam com a gente quando precisa de alguma coisa. Isso frustra e machuca o coração dos pais. Ainda que você seja adulto e casado, falar com os pais só quando tem necessidade,
ofende os pais. E quando a gente é criatura, ainda não é filho, a gente acha que isso não tem nenhum problema, porque não estão falando com o pai mesmo. Estão falando com uma entidade poderosa que talvez nos ouça e nos responda. Mas com o pai não. Com o pai, todas as vezes que falamos, responde. Se a minha filha que está por aqui, se a minha esposa, ela gritar daquela porta, ela me chamar para uma coisa, eu paro tudo aqui, o culto acaba. Por quê? Porque a minha filha me chamou. É assim a relação dos filhos com o pai. Quando você para orar na qualidade de filho ao seu pai, a sua oração não é uma chateação. Você não precisa nem fazer discurso. Escuta, pai, desculpa aí eu te interromper, tá? Olha eu aqui de novo. Estou com uma situação aqui. Os filhos entram em casa. Quem tem filhos casados sabe o que é. Os filhos entram como se nunca tivesse saído. E é uma delícia a relação de filhos assim. Tenho 43 anos de idade. A minha mãe tem 63, está me acompanhando agora. Vou na casa dela, eu abro a geladeira sem nem perguntar, Roger. Estou entrando, vou entrando, já pego um lugar no sofá, já pego... E aí, mãe? Está passando um jogão aí da Copa? Se eu entrar lá dizendo assim, Senhora Maria Elizabeth Catalani, peço-te, pois, que me permitas entrar em sua casa. Você é louco? Sou sua mãe. Você tem tudo, você tem acesso a tudo. Tudo que é meu é seu, filho. E sabe como é que os filhos oram ao pai? Nessa perspectiva de que tudo que é do pai é nosso também. Então você não para pedir, você para dizer, pai, obrigado. Veja, por exemplo, Jesus. 2 cenas que eu queria ser mais profundo com vocês aqui. A primeira, lá em Mateus 3, você vai encontrar Jesus se batizando. João Batista, o seu primo, dizendo, você não precisa de batismo, porque batismo não é para remissão de pecado, você não tem. Ele diz, meu primo, fica tranquilo, vamos deixar assim para cumprir toda a vontade do meu pai. Deixa assim, meu pai pediu para eu fazer, eu vou fazer. Depois que ele sai do Jordão, e no capítulo 4 ele vai para aquilo que nós chamamos, o que a Bíblia diz que ele vai para um deserto de 40 dias e 40 noites, literal. Ele vai ser tentado pelo diabo, e a tentação do diabo é sempre mexer com a sua identidade. Se tu és mesmo filho de Deus, faz uma coisinha ou outra. Em todo tempo ele foi tentado na sua filiação, mas o que ele ouviu antes de entrar no deserto? Antes de ele entrar nesse período de 40 dias, ele ouviu uma voz do céu dizendo, este é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Jesus não tinha nem transformado água em vinho ainda. Deus não estava aprovando o filho por alguma coisa que ele fez. Estava aprovando o filho para fazer tudo o que fez. Jesus entra no período mais difícil da sua vida, depois da crucificação, na condição de filho. Por isso é que ele resiste ao diabo. E termina lá a tentação do deserto, em que os anjos vieram e serviram Jesus, e ele começou o seu ministério. Num dos momentos de ápice do ministério de Jesus, ministério público, ele recebe a notícia de que um dos seus amigos, chamado Lázaro, morreu. Conhece a história? Lázaro, Maria e Marta, 3 pessoas que eram da mais alta estima e amigos de Jesus. Ele recebe a notícia que esse amigo morreu. Na jornada de ir até onde o amigo morreu, ele tem que atender algumas necessidades. Quando ele chega lá já é o 4º dia, e segundo então a tradição judaica, no 4º dia já não podia se fazer mais nada, porque até o 3º dia podia esperar uma ressurreição. Mas no 4º dia mais não, mas Jesus chega no 4º dia, no dia que a religião diz, não dá para fazer mais nada, ele para na porta daquele sepulcro, uma multidão olhando para Jesus, ele olha aos céus e diz, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Aí ele então dá uma ordem poderosa para aquele morto, diz assim, Lázaro, sai. E lá vem o Lázaro vivo. Ele não agradeceu depois. Ele apresentou a Deus oração de gratidão antes das coisas acontecerem. Porque os filhos sabem que podem sempre contar com o Pai. Você já é um filho ou uma filha de Deus? Se você ainda não é, você pode se tornar hoje. Você pode entregar sua vida a Jesus e ter a sua identidade mudada completamente. Não ser mais você como era, com a sua história, com seus ideais, com seus propósitos, vivendo do seu jeito. Você pode hoje receber Jesus e receber a identidade de um filho e uma filha de Deus e viver vitoriosamente sobre todas as coisas. Missão. Quem sabe quem é, sabe para aquilo que serve. Missão. Missão é aquilo que nós fazemos entre a nossa identidade e o nosso destino. Porque tem gente que gosta só de 2 palavrinhas, identidade e destino. Identidade é aquilo que eu sou, destino é para onde eu vou. Mas do que eu sou e para onde eu vou tem um percurso, isso a gente pode chamar de uma missão, uma caminhada. Porque Jesus desenvolveu
um ministério de 3 anos e meio, viveu 33. Jesus recebeu uma missão aos 30 anos de idade. Missão de pregar o evangelho e fazer discípulos. E Jesus foi muito eficaz no que fez, porque ele era filho. Ele sabia que estava trabalhando para o pai dele. Ele sabia que qualquer ofício da vida dele era para o pai. Porque antes de ser o missionário, o senhor da história, ele foi carpinteiro junto com o pai dele, José, com os irmãos. E a gente pode imaginar que tudo quanto Jesus fez, em qualquer momento da vida, como filho, ele fez para agradar o pai. As pessoas mais realizadas são aquelas que sabem quem são e para que serve. Então você pode ser uma dona de casa, você pode ser dona de casa e agradar o pai. Gosto muito da história de uma mulher chamada Susana Wesley, mãe de John Wesley e Charles Wesley. 2 homens que viveram no século XVII, que chacoalharam a Inglaterra. Eles são chamados de grandes missionários do mundo antigo. 2 homens que foram preparados por uma mãe, sozinha, dona de casa. Lá no auge do ministério dos filhos, principalmente de John Wesley, se você não conhece a biografia, tome conhecimento lá, ele é pai do metodismo, ou da igreja chamada metodista, é um dos homens que marcaram a história teológica da humanidade. E um dia foram fazer uma pesquisa com ela, dizendo, escuta, que pena, né, seus filhos são tão conhecidos, homens de grandes obras, realizações, fica imaginando que a senhora não conseguiu fazer tanta coisa. Ela deu um sorriso para aquela pessoa entrevistando e disse assim, escuta, a minha missão, a missão que Deus me deu, foi preparar os meus 2 filhos para a obra do ministério. Foi ensinar os meus filhos a quem recorrer, como se relacionar com o pai, sua identidade e a oração. Então a minha missão eu cumpri, preparei 2 filhos. Tem gente que acha que vai cumprir missão se pegar o microfone como eu aqui e ministrar. Isso aqui é uma das partes mais pequenininhas da minha missão em Jesus. E das mais fáceis. Posso dizer para vocês com muita segurança, isso daqui, embora seja um grande privilégio, tomado de responsabilidade, é das coisas mais simples da minha missão em Jesus. É uma delícia fazer isso. Mas a minha missão é muito maior do que isso. Passa por isso, mas não é um fim em si mesmo. Então tem muita gente achando que realização é ter um microfone e um par de olhos de muita gente olhando e admirando a eloquência do que fala. Isso não é. Isso aqui é lugar para poucos. Mas lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, lá nos seus amigos, você é um missionário e uma missionária de Deus. Você é um filho e uma filha de Deus, envolvida com uma missão. Qual a missão? De mostrar para Jesus, para as pessoas, o caminho que te levou a Jesus. De ajudar as pessoas a ter um encontro com Jesus como você teve. A sua missão é viver de tal forma que as pessoas olhem para você e digam assim, é muito parecido com Jesus. O jeito que você vive, a forma como você trata as pessoas, como você reage às questões, como você lida com as dificuldades da vida, é tão extraordinário o jeito que você vive. Eu queria saber o que tem na sua vida. E você diz para a pessoa, então, escuta, eu sou um filho de Deus. Eu não era. Eu era só uma criatura. Mas em um determinado momento da minha vida, o evangelho brilhou no meu coração. Eu ouvi uma mensagem falando de Jesus, e eu descobri que eu estava vivendo muito aquém do que eu poderia. Eu fui transformado num filho, numa filha de Deus. Eu sou outra pessoa. Eu não trabalho só pelo salário. Quem trabalha só pelo salário está mal. Você é alguém que Deus infiltrou, vou usar esse termo aqui com muitas aspas, infiltrou você onde você está. Eu fico desesperado quando pessoas vêm me procurar dizendo assim, pastor, orei tanto para Deus abrir uma porta de emprego para mim. É mesmo? É. Mas Deus abriu. E por que você está triste? Ah, pastor, eu cheguei lá no trabalho, descobri que o chefe é macumbeiro, que a mulher mexe com umas coisas estranhas lá. Pastor, eu fui para o meio de trevas, pastor. Orei, mas não fui sábio. Falei, cara, você não entendeu nada. Deus te enviou para lá, por causa exatamente da vida dessas pessoas. Deus te mandou para lá para ser um facho de luz, para ser um filho de Deus trabalhando naquele lugar, para levar o seu patrão, seu colega de trabalho a uma experiência com o mesmo Cristo que você teve. Missão de vida. Pastor, eu acho que nasci na família errada, minha família é toda torta. A minha também é. Mas Deus não errou quando nos pôs nessa família. E quando está nos levantando para abençoar essa família. Isso é missão. Quem sabe quem é, sabe para que existe. E para quem existe. E por fim, quem sabe quem é, sua identidade, sabe para que existe sua missão, tem segurança da eternidade. Como é que o apóstolo Paulo termina?
e eu peço para o meu amigo tecladista subir, a banda já ficar pronta, que eu vou terminar essa mensagem aqui exatamente nesse ponto. Você leu comigo, talvez você até decorou. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 e 8. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O que me está reservado agora é a coroa da vitória, que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Quem sabe quem é, e está trabalhando numa missão que sabe para quem é, tem segurança da eternidade.